formada em letras e também tem pós-graduação em texto e gramática. Daqui a pouco ela vai falar com a gente aqui pela sua inforbahia.com.br. E vamos às manchetes do dia. Nome de Leane Presentes, Casa Santana Mix e Instituto Médico Francisco de Assis. Cartão de desconto INFA, você tem mais saúde pagando pouco, né? Hoje, os principais assuntos do dia, para você que acompanha com a gente, a crise econômica. Sai agora o desempenho do setor de serviços em agosto, segundo o IBGE. O Brasil registrou o pior resultado para julho em 3 anos. O setor é o que tem mais peso na economia brasileira. Imposto de renda caiu hoje na conta 1 milhão, né, de 1.230.000 contribuintes a restituição do imposto de renda. No total, a Receita Federal paga mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, referentes ao quinto lote. Adeus a Miele, o produtor musical, ator e diretor Luiz Carlos Miele será enterrado hoje. Miele foi encontrado morto em sua casa em São Conrado, zona sul do Rio, na manhã desta quarta-feira. O velório começa às 7 horas e o enterro será às 16 horas. O Ministério da Justiça divulga hoje o levantamento sobre homicídio de 2014. Esta é a primeira edição da pesquisa que mostrará a diferença entre estados, cor da pele e sexo das vítimas. Acumulada, a Mega Sena deve pagar hoje 32 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas do concurso. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de Brasília, em qualquer lotérica do país. Aproveite aí, viu, professora Nereida? Para ver se tira na sorte grande, viu? Se eu acreditasse. Mas acredito que às vezes chega. Às vezes chega. Quem acredita nela. Com certeza. Olha, 3 jogos encerra a 30ª rodada do Brasileirão. Hoje às 19h30, o líder Corinthians enfrenta o Goiás, em São Paulo, e o Vasco enfrenta a Chapecoense no Rio de Janeiro. Grêmio e Santos jogam em Porto Alegre às 21 horas. Ontem o Atlético venceu e diminuiu a diferença para o líder. Veja daqui a pouquinho a classificação. Hoje é dia do professor e dia mundial da mulher rural. Parabéns a todas as mulheres, né, que estão aí na zona rural, tratando da sua vida com mais saúde, com mais natureza, né, respirando um ar puro, né, e pedir a Deus por vocês. Vamos ao tempo e temperatura. Deixa eu ir lá pro set do tempo e temperatura, viu, meu diretor? Estou indo pro set do tempo e temperatura, né? Para você que está acompanhando a gente agora aqui no tempo e temperatura, vamos lá. Deixa eu ir pro set lá, meu diretor. Vamos lá pro meu set. Estou aqui no set já. Vamos lá. Olha só, hoje o tempo a alta tá com 32 graus, viu, meu? Tá com 32 graus hoje, viu? Hoje está com 32 graus, 24 da mínima, tá aqui, ó, 24 da mínima. Amanhã, sexta-feira, cai um pouquinho a máxima, a mínima vai para 23. No sábado, a máxima vai para 31, continua 23 também sexta e sábado. Domingo vai da praia, viu? 31 graus, 23 na mínima, viu? Domingo da praia, pode ter certeza que vamos ter praia. Eu vou ao tempo e temperatura no norte e nordeste do país com ela, Maíra de Diamo. Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco ainda vai inibir a formação de nuvens de chuva sobre o interior do Nordeste. Só há possibilidade de pancadas passageiras de chuva na costa leste nordestina. A umidade vai aumentar pelo oeste do Maranhão, que pode receber algumas pancadas entre a tarde e a noite. A mínima prevista para Salvador é de 24 graus e 25 em Fortaleza. A máxima prevista para Natal é de 30 graus e 39 graus em Teresina. Na sexta-feira, o tempo continua seco nas áreas claras do mapa e chove a partir da tarde no oeste do Maranhão e entre Natal e Salvador. Para os próximos dias, o predomínio ainda será de tempo seco na região nordeste. Ok, estamos de volta aqui pela sua inforbahia.com.br. Aqui a gente entrando em contato aqui com a mesa, né, com o nosso suíte. E aí a voz sai, não tem jeito, é assim mesmo, é tudo na hora, tudo ao vivo, ok? Você acompanha com a gente aqui pela Infobahia. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar do enterro, hoje às 16 horas, de Luiz Carlos Miele, grande showman, né? Ator, diretor, compositor, e o homem que descobriu Elis Regina, né? O homem que descobriu grandes nomes com Wilson Simonal. Ele produziu um show de Wilson Simonal e Elis Regina. Você vai saber já da história de Luiz Carlos Miele, que nos deixou ontem, e vai deixar muita saudade para o meio artístico. Em nome de Casa Santana Mix, Leane Presentes e também cartão de desconto INFA, programa
sinal verde aqui pela sua Infobahia. E ainda hoje, entrevista com a professora, representando aqui todos os professores, a professora Neilda Gonçalves, aqui pela sua infobahia.com.br. Volto já já aqui com você. Presentes, artigos para presentes em geral, perfumes, ursos, bonecas, toda a linha Tramontina de panelas inox, cadeiras e mesas, eletrodomésticos, papelaria, relógios. À vista você tem 10% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito em 3 vezes sem juros. Telefone 3655-1223, localizada Rua Maracangalha, número 23, Leane Presentes. Loja da Meire, moda masculina, feminina em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito. Temos cosméticos da linha Natura e o Boticário, situado na Rua Maria da Paz, número 60, próximo ao Novo Som Publicidade. Loja da Meire, aguardamos a sua visita. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas e vive reclamando da violência, porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes, tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Olha, está marcado para hoje às 16 horas no cemitério do Caju, zona portuária, o enterro de Luiz Carlos Miele. Ele, nascido em 1938 em São Paulo, o artista começou a carreira como locutor de rádio. Foi responsável por produzir shows de diversos cantores famosos. Ele se mudou para o Rio em 1959, onde trabalhou na TV Continental como diretor de estúdio. Da amizade com Ronaldo Boscoli, um dos principais nomes da Bossa Nova, passou a produzir show no Beco das Garrafas, reduto que reuniu Sérgio Mendes, Elis Regina e Wilson Simonal. Com Boscoli, foi dono da boate Monsieur Porru, por onde passaram artistas como Ivan Lins, Steve Wonder e Marcel Marchal. Contratados pela Globo, Miele e Boscoli produziram os programas Alô Dolly, Dick Bet e Um Cantor por 10 milhões por uma canção. Não era do meu tempo isso aí não, viu? Na década de 1970 atuou como humorista em programas como Faça Humor, Não Faça Guerra. Eu ouvi falar muito desse projeto dele, né? E Planeta dos Homens também. Essa está prevista para começar, começou agora às 7 horas, né? Na Câmara Municipal do Rio, no centro, o velório que já foi aberto ao público do produtor musical, ator e diretor Luiz Carlos Dugo Miele. Às 5h50, o carro da funerária chegou à Câmara Municipal com o corpo para ser velado. O enterro do corpo está marcado para as 16 horas no cemitério do Caju, na zona portuária. Ele morreu em sua casa, em Socorrado, zona sul do Rio, na manhã desta quarta-feira, após sofrer um mal súbito. Seu corpo foi encontrado pela esposa Anita, caído no chão. Segundo Vânia Barbosa, empresária e amiga de Miele e da família, os bombeiros constataram a morte ao chegarem na casa do artista. Aparentemente, segundo informações, ele não tinha problemas de saúde, dor no peito ou algo assim. Mas ultimamente, nos 3 últimos meses, ele estava querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Lançar CD, livros, fazer shows. A assessora de Miele contou que nesta terça-feira, ele e a esposa saíram com amigos para jantar. Ele disse, eu tenho que fazer logo, porque eu soube que ele falou isso. Eu tenho que fazer logo, porque eu não sei quando é que eu vou estar aí, né? Até quando eu vou estar aí.
O Instituto Médico Legal liberou o corpo por volta das 14 horas e 15 minutos. Enquanto ele estava na casa do diretor, por vários momentos, a mulher do artista, Anitta, ficou deitada ao lado dele, enquanto aguardava a liberação médica. Olha, Cunha disse que o projeto de CPMF não será votado antes de junho de 2016. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ela fica vibrando aqui, disse ontem não acreditar que a proposta do governo de criar uma nova contribuição provisória sobre a movimentação financeira, CPMF, seja votada antes de junho do próximo ano. Cunha, que antes tinha admitido a votação do projeto da CPMF até junho de 2016, já falou aos jornalistas após a participação do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em uma comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados. Segundo o presidente da Câmara, o projeto nem começou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, o que significa que terá um trâmite demorado no Congresso Nacional. A proposta da CPMF nem começou a tramitar, na verdade, ainda. Nem sabe ele se foi designado o relator na CJJ. Ele não acredita que vai sair, né, até junho do ano que vem. Cunha acrescentou que, mesmo sendo aprovada a proposta, não terá reflexo no orçamento do próximo ano, em virtude da demora para aprovação, e o governo deveria buscar uma alternativa de recursos para o orçamento do próximo ano. Uma boa notícia, viu? Para daqui a pouquinho a gente começar a entrevista. Professores com mestrado ganham até 62% mais. Você está rindo, né, professor? Lógico. Nesse dia do professor, 15 de outubro, vale a pena refletir sobre os salários da categoria. Segundo o estudo divulgado pelo site de empregos Catio, os professores que lecionam para o ensino fundamental ou médio ganham R$ 1.991,70 em média no Brasil. Já para educadores com graduação, a média salarial é de R$ 1.639 e para os pós-graduados, R$ 2.186. A pesquisa mostra ainda que a remuneração média de um professor de ensino superior é de R$ 3.747,80, né? Eu tenho um problema nesse pronto aqui que a gente não enxerga a notícia toda, mas já deu para a gente ver como é que está a situação do professor segundo pesquisas da Catio. E depois do intervalo, eu vou ao intervalo em nome da Lene Presente, Casa Santana Mix e Instituto Médico Francisco de Assis. Vamos falar com a professora Neilda. Vamos ver se ela está feliz com essa pesquisa que a gente acabou de trazer aqui agora há pouco. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Leane Presentes, artigos para presentes em geral, perfumes, ursos, bonecas, toda a linha Tramontina de panelas inox, cadeiras e mesas, eletrodomésticos, papelaria, relógios. À vista você tem 10% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito em 3 vezes sem juros. Telefone 3655-1223, localizada Rua Maracangalha, número 23. Leane Presentes. Loja da Meire, moda masculina, feminina em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito. Temos cosméticos da linha Natura e o Boticário, situado na Rua Maria da Paz, número 60, próximo ao Novo Som Publicidade. Loja da Meire, aguardamos a sua visita. Ok, estamos de volta aqui pela soifabahia.com.br. Eu estava falando sobre a média de valores dos professores no Brasil. Os educadores, deixa eu colocar aqui, porque a outra informação eu cortei aqui, mas deixa eu colocar aqui mais informações, que a média salarial é também de 1.600 para professores graduados, né? Para os pós-graduados, a pesquisa também
fala de R$ 2.186. A pesquisa mostra ainda que a remuneração média de um professor de ensino superior é de R$ 3.747,80. E ao se tornar mestre ou doutor, ainda tem isso, viu? O salário já vai crescendo para 62%, chegando a R$ 6.069. Agora sim. Outros aspectos, como o conhecimento de idiomas, também influencia no salário, né? Que aí o professor já vai... também o investimento também que o professor faz não é brincadeira não, né? Um educador de ensino superior com inglês avançado tem salário de 76% maior do que um professor com conhecimento básico de idioma, né? Então, vamos aprender línguas aí, viu, professor, para poder se crescer esse salário aí. Olha, outra informação é que chega agora que mais médicos mais médicos escrevem até o dia 18. Termina o domingo, dia 18, as inscrições para o programa Mais Médicos. O número de vagas não está definido, pois aguarda a solicitação de vagas ociosas de 326 municípios. Os médicos inscritos deviam indicar, após o dia 20, 4 cidades onde desejam trabalhar. As atividades devem começar em novembro. Anote aí, hein? Os servidores ativos do Estado que não se recadastraram devem procurar a coordenação de recursos humanos da sua pasta para evitar suspensão dos salários. Dos 30 mil envolvidos na segunda fase do recadastramento, 255 deixaram de se recadastrar, 187 estavam dentro da folha. Os nomes estão no portal servidor.ba.gov.br. Então, você que é do Estado, inscreva-se já, faça seu recadastramento para não perder o salário aí do mês, viu? Vamos falar com a professora Neilda aqui, Neilda Lima, Neilda Gonçalves, que está aqui com a gente. Obrigado pela presença aqui. Os nossos telenautas todos estão aqui felizes por ter a senhora aqui com a gente, viu, professora Neilda? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Então, vamos falar um pouco com a professora Neilda sobre o dia do professor, né? A senhora é professora há quanto tempo? E como é que a senhora vê hoje o dia do professor? Sou formada em magistério há 32 anos, pelo Colégio Municipal Dr. João Paim. Uma profissão que eu abracei. Inicialmente não acreditava que teria condições de ser professora. Eu dizia não ter paciência. E quando aos 16 anos, quase 17, voltei para a escola, depois de ter concluído o ensino médio em Salvador, no Central, em laboratório, técnica e laboratório, decidi, menor, não podia trabalhar naquela época, decidi fazer magistério, porque eu gosto muito de estar ocupada. E aí fiz magistério pela manhã, no João Paim, e administração pela noite. Estudava os 2 turnos com total afinco, porque quando me joga a fazer algo, eu faço com amor. E me entrego. E assim me descobri professora. E descobri que eu tenho muita paciência. Eu quero só deixar um abraço aqui a Joseilton, que está mandando mensagem. Ótima entrevista, Miranda, né, Pedro Simplício aplaudindo, Neide, nossa amiga Neide, Joseane, Maíle, deixa eu ver aqui, Júnior Bolha diz que o bom lutador não desiste da batalha, mas ganha fôlego e retorna o ânimo para a guerra, né? Ele fala aqui também, a professora Francisca, ela traz um assunto aqui interessante, que no Japão, o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador é o professor, pois, segundo os japoneses, numa terra que não há professor, não pode haver imperador. Com certeza. Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. Alguns outros países também valorizam muito o professor. É uma pena que no nosso país essa valorização se limita apenas a salários, e salários que não são reconhecidos de verdade. Eles sempre trabalham a questão da valorização falando de salário. É como se nós fôssemos tratados assim, porcos que precisam ser alimentados para engordar e nos dar alimento. Então, é triste ter essa visão. Mas o professor, a questão da valorização, começa no próprio professor. Aquele professor que acredita que faz um papel importante na vida, e ser educador é um pouco diferente de ser professor. Porque o professor pode ser apenas aqueles que ministram a aula. Ser educador, que está bem mais amplo no ser professor, é ir além do conteúdo que é ministrado na sala de aula. Então, no Japão, o professor é super valorizado. Na Espanha também. E a valorização do professor começa justamente quando ele acredita no que ele faz.
E quando se acredita no que se faz, faz com dedicação, faz com amor. Aprende a viver e aprende a conviver principalmente. É interessante essa valorização. Eu cheguei na sala de aula, lá do Polivalente, onde eu leciono, e tinha uma frasezinha escrita, uma perguntinha com um piloto permanente, até hoje está lá. E aí diz assim, o que aprende quem ensina? Aí eu respondi embaixo, aprende a ensinar. Então, ser professor é um aprendizado a cada dia. Cada turma que a gente tem, cada aluno que faz parte do nosso círculo de aprendizagem, de ensinamento, desse processo chamado ensino e aprendizagem, justamente favorece essa aprendizagem diária. Ninguém nasceu pronto. E o quanto eu já aprendi nesses 32 anos de profissão. Então, eu começo a valorizar meu profissional e a minha profissão, a não falar do meu salário na sala de aula. Não porque eu tenha vergonha do meu salário. O salário deveria ser bem maior, porque a gente teria mais chance e a gente não precisaria se matar. Como tem muitos colegas meus que trabalham 60 horas, acreditando que isso vai fazer bem para ele. Professora, nós tivemos uma greve dos professores de São Sebastião recentemente e lá se falava muito dos salários, que o governo está valorizando o salário. Agora a gente viu uma pesquisa aqui agora, que o professor tem tido alguns ganhos a mais, quando ele vai... Cara, quanto mais ele vai se graduando, ele vai ganhando mais, mas não se sabe que o professor também vai investindo muito mais. E o retorno é muito pouco. E a senhora falou muito bem, não é a valorização, não é só em cima do salário. Mas o que é que os governos podem fazer para valorizar mais os nossos professores? Bom, tudo começa na legislação. Fazer cumprir a legislação do docente voltado para o professor, esse é o primeiro ponto da valorização. Infelizmente, governo, política, fala só em números, percentuais, valor de salário. O montante, esse percentual que foi dado de 62% para quem tem mestrado, o universo que tem mestrado é muito pequeno. E a gente sabe que isso é surreal. Não acontece muito. Então, quando ele fala de que chega lá na ponta, há muito investimento antes. Quanto o professor do ensino médio, aquele que ganhava bem pouquinho, esses 3 mil, 2 mil e poucos reais que se ganha no salário base, para a gente alcançar um salário bem maior, você tem que estudar muito. O meu salário já é um pouquinho maior que esse, mas eu investi foi muito. Eu tenho 45% que o governo do estado nos permite acumular de vantagem em cima dos estudos garantidos. Então, é curso de espanhol que eu já fiz, aperfeiçoamento da língua portuguesa, qualquer curso que apareça, que a gente tem a oportunidade de fazer, vai lá. Olha o que o governo do estado faz conosco. Eu acho corretíssima a questão da necessidade do estudo. Mas da forma como é colocado, você está em sala de aula, você tem 40 horas ou 60 horas, você tem um universo de 13 turmas e você tem que fazer um curso de quase uma pós-graduação, mais de 6 meses, para receber um percentual de 5,4, dividido em 2 vezes. A gente, recentemente, agora, nós professores do estado, que optamos por fazer esse curso, subimos um pouquinho mais no nível, mudando de um nível para o outro. Recebemos 3,7% agora e só vamos receber o restante, em junho de 2016. Então, a forma como o governo diz valorizar ainda é muito sofrido. Ainda é porque você faz uma ginástica enorme. O que se ocorre nos bastidores para você chegar até um mestrado é muito. Eu digo, parabenizo a quem quer ir lá e muitos que já chegaram, mas eu não tenho vontade de fazer isso. Por cuidar de mim, por me amar também e ver que eu posso contribuir muito mais na base do que lá, porque eu faço um mestrado e vou para o ensino médio, continuo na base, o que acontece? Eu não vou ganhar muito não, porque o que aumenta é só R$100. Então, assim, a questão da propaganda em cima dos números é o que eles fazem, porque eles precisam dizer que fazem o trabalho. Mas a realidade que a gente vive na sala de aula é onde deve ter realmente a valorização. A valorização pelo aluno, a valorização pelos pais desses alunos, a valorização pelos gestores das unidades escolares. Deixa eu perguntar, senhora, a gente tem uma boa base na escola hoje? No Polivalente, eu posso dizer que tem uma equipe maravilhosa. Eu estou falando no início... Esse eu não posso falar muito, porque eu não faço parte
da rede municipal de ensino. Ah, sei. Eu tenho colegas na rede municipal de ensino. Mas a sua visão hoje, como professora, a senhora tem estudado, observado, analisado? Vou falar em cima do que eu recebo. Sim. Como eu sou professora do ensino médio no Polivalente, nós recebemos alunos no primeiro ano, alunos que vêm do ensino fundamental. E a realidade que se apresenta desses alunos, a gente percebe bem a diferença do aluno que vem de tal escola e de outras escolas. Prefiro não dizer os nomes para não comprometer. Mas é interessante, quando eu disse que a valorização começa no próprio professor, é muito importante que o professor se sinta responsável pelo que ele faz. É importantíssimo, porque é o seu nome que fica lá, mesmo que esse aluno amanhã passe por você, não lhe dê um bom dia, não lhe dê uma boa tarde, uma boa noite, nem diga oi, tudo bem, você vai ter tantos outros que vão dizer, como eu ouvi hoje de Tânia, uma ex-aluna de 1900 eu entrei no estado em 90, ela foi minha aluna mais ou menos em 94. E ela me disse assim, quantos anos de profissão? Eu disse, parabéns, quantos anos de profissão? Eu disse, 32. Muito bem, professora, que Deus lhe ilumine. Só isso já é gratificante. De receber um número de mensagens no Facebook, nos grupos de Zap, isso é valorização. Então é essa a resposta. Eu sou super sentimental. Eu sei. Porque eu falo com a alma. Eu não falo do que eu não conheço. Então, eu tenho sentimento no que eu faço. Eu coloco sentimento no que eu faço. E graças a Deus, eu tenho uma resposta muito boa do meu aluno. Bem, o professor realmente, como ela disse, é uma luta muito grande. O investimento que eles fazem para o estudo é muito grande, mas o retorno é reconhecido só pela valorização do salário, pelo crescimento do salário. Não é só isso. Existe também a mobilidade dos professores, que é uma coisa muito dificultosa. Né? Você perguntou da questão da greve aqui no município. Sim. Vou falar enquanto colega. Não, divulgaram muito, professora, os salários, que melhorou, o que aconteceu, o professor quer não sei quantos %, aquela coisa toda, mas a valorização, como a senhora disse, não está só nisso. Tem algo mais que precisa ser colocado? Os governos, o Estado, o município, o federal, que precisa ser colocado para valorizar? Primeiro ponto, o respeito, como eu disse, às leis. As leis não podem ser feitas para satisfazer quem está gerindo. As leis têm que ser feitas para oferecer condições plausíveis, reais, viáveis para o professor. A greve do município foi uma greve necessária, porque houve desrespeito por parte. Então, assim, qual é o papel de cada um nessa história? É preciso que cada um saiba qual é o seu papel. Não se pode misturar as coisas. E a gente não tem que ser tratado somente por números, porque nós somos pessoas. Somos pessoas e devemos ser tratadas com respeito. A valorização do professor começa no respeito à pessoa humana e à profissão que ele escolheu. O professor está assim. É o primeiro ponto. Se é respeitado no Brasil, se não é respeitado no Brasil como deveria, há uma soma de fatores que precisam ser trabalhados em cima disso. Não adianta o governo federal, o governo municipal, o governo estadual dizer que está investindo lá em cima, quando a base está deficitária. As condições das escolas são tristes. É horrível você visitar uma escola que está totalmente, praticamente, sem iluminação. É preciso valorizar isso, é preciso olhar isso. Os banheiros deteriorados. E o aluno está lá na sala. É triste você ver os alunos se perdendo, indo para a escola e não entrando na sala de aula. E não adianta dizer que as aulas são repetitivas, porque não são. Nós fazemos uma ginástica, sentamos e preparamos aulas e precisamos ser respeitados como tal. A senhora acredita que está na hora de mudar esse modelo, né, de ensino, de formação das cadeiras em séries, todo mundo ali aprendendo a mesma coisa, ou precisa continuar nesse modelo? Esse discurso já mudou, a questão de arrumação da sala, isso não corresponde a nada, não diz nada, porque você pode colocar as cadeiras em círculo para que um olhe para o outro e nada acontecer. Muitas das vezes, assim, é interessante quando se fala isso achando que a gente não trabalha. Você leva um vídeo para a sala, muita gente não acredita que o filme pode ser uma aula.
Você vai Eu acredito, porque na Pois faculdade é. de publicidade e propaganda eu tive que aprender muito com filme. Justo. Olha o que você Eu acabou me de dizer. eu me divertia assistindo. Hoje eu assisto aprendendo. Olha o que você acabou de dizer, eu tive que aprender. Mas para aprender é preciso abrir a porta. É preciso ter vontade. E se eu não acredito que aquilo é uma forma de ensinar, eu não vou valorizar. Então, se você leva uma música, como é que vai trabalhar a música? O que é que você extrai? Graças a Deus, reitero, tem alunos que trabalham assim. E aí a gente vai começar por aí. Eu dou aula para quem quer a aula. Mesmo assim, eu fico tão inquieta que eu saio e vou buscar fora da sala. Porque tem gente que vai para a sala de aula, professora, com o fone no ouvido para ficar, ou o celular no WhatsApp. Como é lidar com essa situação? Já criou alguma dinâmica para usar o celular, as redes sociais para envolver com a aula? Já. Como? As dinâmicas são diversificadas. O que é que a gente pode fazer com o celular em sala de aula? Se ele está incomodando, é hora de fazer o acordo com a turma que tem o momento de usar o celular. Então, todo relacionamento tem que ser acordado antes com as partes, seja em que instância for. Tem que ser acordado. Quando o aluno está desobedecendo o acordo, ele está permitindo o professor adverti-lo e recolher o material momentaneamente. Não é para ficar na minha mão, recolho e eu faço isso. Eu digo assim, vamos tirar como for o acordo, aí muitos já obedecem, mas isso tem se tornado inconveniência, porque muitos utilizam o celular não a favor dele, mas contra ele próprio. Então, bota o fone e tá ouvindo música. Aí eu costumo lembrar sempre a frase de Benito de Paula: assobiar e chupar cana ao Não mesmo dá. tempo é difícil. É difícil. Não tem condição, você engasga. Então, você não pode fazer isso. Eu tentei fazer essa experiência, eu não consegui. Não consegue, não tem como, né? Você vai utilizar o mesmo... O mesmo canal. O mesmo canal não tem condição de fazer isso. Então, a gente vai explicando. E aí, a gente pode utilizar, enquanto professor, se a escola oferecer condições de usar a internet, usar o celular como pesquisa. Eu faço isso. Mas aí a gente vai para o universo. Todo mundo da sala tem um celular? Não. Senta junto. Vamos lá. Então, quando o que foi programado nos permite esse trabalho, a gente realiza. Então, os meus alunos já apresentaram o trabalho utilizando o celular. Eu estou o quê? Estou ensinando eles a fazer isso, disciplinando eles no uso do aparelho. Infelizmente, a tecnologia vem a nosso serviço e muita gente não usa devidamente a O tecnologia. problema da tecnologia é quem está atrás dela, ali, atrás da tela Justamente. aqui. É o problema, é lidar com o ser humano. O que é lidar com hoje, com o alunado de hoje? Porque já teve tempo que os alunos obedeciam, enxergavam o professor como o segundo pai, segunda mãe. E hoje, para ontem, para antes, como é que a senhora vê essa mudança, essas transformações que estão ocorrendo na vida do professor na sala de aula? Muito salutar. Nós fomos educados, eu digo nós, da minha idade, você também ainda um pouquinho, na pedagogia do medo. Né? Não vai fazer isso, faz assim, faz assim, assim. A gente sabe que isso não dá mais. Hoje está voltando um outro medo. Um medo que não é nada salutar. É um medo prejudicial. Um medo que paralisa. O medo da violência que rola. Mas a gente precisa compreender que trabalhar a violência é trabalhar com respeito. Então, se eu trato bem o meu aluno, por obrigação ele tem que me tratar bem também, por educação. Então, a gente precisa acordar. Não vou dizer que estar na sala de aula é as mil maravilhas, que a gente sabe que não é. Mas, o que nos permite essas mudanças? Conhecer o outro. Quando eu respondi aquela perguntinha que tem lá, o que se aprende quando ensina? Quem aprende que ensina, aprende a ensinar. A gente se modifica todo dia. Não tem mais como ensinar como antigamente. Mas muita coisa boa de antigamente, como você disse antes, que eu aprendi dos meus professores, eu coloco em sala de aula. Porque eles foram meus modelos. Eu tenho saudade dos meus professores e até o dia de hoje eu reconheço. Professora Indira Vasconcelos, minha saudosa professora Eugênia, que me ensinou as primeiras letras. E é interessante que eu não fui alfabetizada numa escola. Eu fui alfabetizada na cartilhinha do ABC. Sim. E não nego jamais o que eu aprendi. Porque a professora Cecília e a professora Eugênia, que não eram professoras... Não. Professoras não eram professoras, eram enfermeiras. Elas que me foram, eram as professoras leigas. Mas já tinha um talento natural, né? Natural, como você disse no início, né? Creio que também eu. E essas semanas, assim, tem gente que já nasceu professora. E assim, é muito bom ouvir isso. E eu amo a minha profissão. Então, assim, as mudanças, elas são necessárias. Ninguém nasceu pronto e a gente precisa mudar.
E mudar sempre é melhor, mas nem todo mundo é adepto à mudança, aceita a mudança. O que é mais fácil, professora, trabalhar o aluno ou o alunado da sala ali, todo mundo, no coletivo ou no individual? Por exemplo, nós temos aqui um aluno que ele se encaixa na turma, mas ele quer ser o líder, ele se aparece mais do que todo mundo, ele que bagunça e todo mundo converge para cima dele, porque para onde ele vai todo mundo quer ir. Uma parte já cria um partido contra, a maioria fica a favor dele. Como é mais fácil? Tirar aquele aluno daquele contexto ali e trabalhar ele à parte e ser um parceiro, um colaborador da turma, ou junto com toda a turma educá-lo, mostrar ele os caminhos que tem que ser tomados? Cada fato é um fato, né? Então, assim, as medidas são tomadas de acordo com a repercussão que ela faz. Então, se esse comportamento que você descreveu é no coletivo que deve ser trabalhado. Então, se esse aluno fala transmite uma liderança negativa, é hora de trabalhar, e tem aplauso, é hora de trabalhar com este grupo o que é ser líder. E aí mostrar para ele que liderança existe, tanto a negativa quanto a positiva. Mas o que é melhor para todos. Então, passar pelas três peneiras. Então, ensinar valores. É isso que faz com que o segundo ponto da valorização vem do ensinar valores. Não é substituir o pai e a mãe, como tem acontecido. Durante muito tempo, a escola passou a assumir o papel do pai e da mãe, porque pai e mãe passaram a ter medo de seus filhos. E jogaram a responsabilidade para a escola. Justamente. E aí a gente recebe, digamos, 40 alunos na sala, que é o que diz a portaria máxima, e a gente tem turmas com 40 alunos. São 40 famílias diferentes que a gente recebe na sala. São 40 modalidades de educação mesmo diferentes. Sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe, é uma nova realidade. Com certeza. Então, a gente trabalha justamente em cima dessa coletividade. Mas pode pegar esse aluno no individual. Você percebe que esse aluno está retraído, está lá no cantinho. Que já é outro extremo. Eu costumo dizer assim, você não é traça para viver no canto, venha para cá. Porque incluir não é colocar somente na sala de aula. Não é colocar somente na escola. Incluir é fazer parte. Participar é fazer parte de. Então, para incluir, eu tenho que dar condições. Mas essas condições precisam ser o tempo todo buriladas, sempre com um objetivo comum. Chegar àquela meta. O que eu quero com esta aula? O que eu quero? Por que eu tenho que lecionar esse conteúdo? O que eu quero alcançar? E foi muito interessante quando fala de gramática. O povo diz, é gramatiquez. Não, não é isso. Você tem que dar funcionalidade ao que você ensina. E aí um aluno, Afonso, do primeiro B, da tarde, virou e disse assim, na prova de geografia, professora, eu disse, sim, Afonso, obrigado pelas aulas de estrutura das palavras. Porque ele descobriu o significado de uma determinada palavra com a aula que foi dada. Então, é preciso dar sentido ao que se faz na escola. É isso que tem faltado. É isso que tem faltado. Essência. Muitos estão na escola porque os pais matricularam. Porque vão receber o Bolsa Família. Porque os pais ainda correm atrás, alguns. E muitos vão para a escola. Estão lá todos os dias na escola, isso para mim é muito triste. E não entram na sala de aula, nem procuram saber, vão se divertir, vão para encontrar os amigos. E aí os pais só vão aparecer na escola no dia do resultado. Isso é muito feio, mas graças a Deus pouquíssimas ainda aparecem. E eu costumo valorizar aquele que aparece para ver. Eu costumo valorizar o aluno que quer aprender. Então eu dou aula também para o individual. Número de alunos na sala não me impele a não dar aula. Eu dou aula para um aluno se ele está lá, porque eu valorizo a presença dele na sala de aula. Se ele foi, ele teve vontade de aprender. E esse comportamento faz com que outros tantos venham. É muito bom quando a gente percebe um aluno que uma unidade inteira ficou fora da sala e quando no único contato com o professor conseguiu cativá-lo e a unidade seguinte, ele está na sala de aula. Para mim, isso é o que vale. Porque eu aprendi com o meu mestre, Padre Brito, que quando a gente bate na porta, a gente pergunta quem é e não quem foi. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu mestre, Padre Brito, de todos aqueles que foram olhando para aquela câmera ali. Ai, meu Deus. E fale um pouquinho também dos nossos, como o nome que chama, dos professores que marcaram a sua vida, que trouxe essa esperança e essa continuidade de você seguir, trilhar nessa profissão.
Que bom. Eu tenho, assim, não vou botar na ordem. Por exemplo, Padre Brito começou a me ensinar na igreja, porque era padre, sacerdote, depois diretor da escola e meu professor de filosofia quando magistério. Mas antes de eu chegar até o magistério, eu tenho professores que, para mim, são bem representativos. Então, eu tenho a professora Rilza Barros, a professora Indira Vasconcelos, a professora Eugênia Cecília, como eu falei, a professora Marinal, a professora Regina Abraão, minha pró de matemática, meu professor Carlos Ex-Barbosa, né? Aí eu vou subindo mais um pouquinho, a professora Aide Maria, minha estagiária de 4ª série, minha professora de MEC, Educação Moral Cívica, OSPB, Organização Social Política Brasileira. Nós tivemos a honra de ter essa matéria certeza, na sala. né? Por isso a gente percebe a diferença das pessoas dessa época que têm esse conhecimento cidadão e de agora que não tem. Eu não sei por que muitos, por isso que tem que mudar quem vai fazer a lei. É isso que precisa mudar para poder melhorar. A reforma política não é só a reforma das leis políticas, mas talvez das pessoas que estão na política. Precisam ser mudadas um pouquinho. E essa reforma política, professora, vamos falar um pouquinho de política aqui, rapidinho, deveria ser feita na sala de aula, porque quem vive todo o processo da lei lá em cima em Brasília é o povo aqui, ou seja, os nossos futuros, né, os alunos, os futuros profissionais que vão ocupar seus cargos lá na frente. A gente devia primeiro discutir aqui na escola, fazer umas dinâmicas aqui, criar ideias, e essas ideias chegarem até lá em Isso cima. já é discutido. Graças a Deus, esse trabalho já é feito. Mas a gente, como eu disse, a gente tem famílias dentro de uma sala, concepções diferentes, necessidades demais. E aí vem o governo com aquela propaganda muito bonita, bem enganosa, imagens bem colocadas da beleza daquele momento. Então, uma semana de merenda escolar muito bem feita, o resto das semanas, vamos ver o que está sendo dado. É o que nós chamamos de publicidade e propaganda, claro. Sabe o que, professora? 1 mais 1 igual a 0. Justamente. Muita propaganda, muito chamado, muita coisa, mas na hora da realidade a história é outra. Aí eu trabalho com os elefantes brancos, então, bom, eu ganhei a casa. Não sabe o que foi que aconteceu, quem foi realmente. Então, eles votam pela necessidade suprida, mesmo que essa necessidade seja de um dia, seja de uma semana. E aí eu posso estar falando assim, e alguém dizer assim, ela fala isso porque ela não está na minha casa, minha vida, meu corpo. Graças a Deus que foi dado isso, mas a gente não pode se vender. A gente tem que estar lembrando que não é o individual que faz a política, mas é o coletivo. Não é para mim que foi dado, mas é para todos. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro para poder reconhecer. Então, esse trabalho já é feito dentro da sala de aula. Triste é quando um aluno faz, professora, que hora vai começar a aula? Porque acha que nessa hora a gente está discutindo, está falando bobagem. Ou está falando coisa que não tem, porque ele acha que dar aula é só copiar o que está no quadro. Eu também acho. Então é triste, mas a gente Eles também ouve outro aluno. Acham que é isso aí. A gente ouve outro aluno que faz assim, eu gosto da aula assim, professora, e a gente participa. Isso é muito bom. Então há casos e casos, há situações e situações, e nós somos pessoas, e muitas dentro de nós. A gente só não pode perder a essência que nos faz ser Aquela gente. célebre pergunta, o professor tem o que comemorar hoje? Eu estou vendo aí o comércio fazendo promoções, né, para professor. Estou vendo todo mundo mandando mensagens para os professores, uma série de mensagens estão chegando nas redes sociais hoje. Se for olhar os trend tops de mensagem, o assunto do dia é o professor. A gente tem o professor tem o que comemorar. Como é que você acha que deveria, qual uma realidade para a sua concepção para o professor no dia de hoje? Claro que tem que comemorar. Esse dia não pode ser apagado nunca. Eu mesma lutei com mudança de feriado, não pode. Dia 15 de outubro é um dia especialíssimo. É o dia do professor, aquele que muda o mundo, porque ensina valores e conhecimento. Transmitir conhecimento é dádiva. É necessidade. Você não pode guardar nunca a luz que lhe é dada. Você não pode botar debaixo de uma redoma. Não pode botar debaixo da cama. Você tem que botar no luzeiro, no alto. Você tem que publicar, você tem que proclamar. Então tem mais a que comemorar mesmo. Porque nós não ensinamos apenas pelo salário. Então eles continuam fazendo isso, mas a valorização, o reconhecimento começa no seu trabalho. Então se você faz essa escolha, honre, honre. Eu, no final do ano, completei 25 anos no dia 9 de outubro, completei 25 anos de Estado.
No final do ano, se for tudo da vontade do pai querendo, eu estou pedindo minha aposentadoria. Não porque não acredito mais na educação, continuo acreditando, mas porque eu quero viver mais. E eu não quero sucumbir, ver as coisas que eu tenho visto na educação, nas escolas. É triste ver isso. Então a gente comemora a escolha da gente, o papel que a gente faz. Mas a gente tem que continuar lutando para melhorar essas condições. Coisas como que mexe com infraestrutura, mexe com a estrutura emocional, lógico. E quando mexe com a estrutura emocional da gente... Tudo vai ser mal feito. Ainda mais que nós somos nordestinos, o sangue quente aqui no nordestino, quando vê a coisa... o tempo inteiro. Então, assim, você ver as coisas e não poder mudar aquilo, e você questionar porque você quer melhorar esse coletivo, e alguém lhe diz, mas ele tem direito. E os deveres? E eu estou vendo os jovens se perdendo, vão para a escola para fazer outras coisas, que não assistir às aulas, que não participar, que não aprender mais. Como é que ele pode querer uma aula dinâmica se ele não entra lá? Ele vai ter conhecimento? Não. De jeito nenhum. Então, assim, os xingamentos, a linguagem que é utilizada, o comportamento, a violência aí crescente. Imagine o porteiro, o vigilante, ser morto dentro da própria escola, o professor, recentemente. Então, isso é grave, você não poder fazer nada, dar aquela sensação de inutilidade, isso está me fazendo sair. O outro motivo de estar me fazendo pedir aposentadoria por eu completar meu tempo é dar lugar para quem está chegando. Porque se eu ficar ocupando a vaga, eu não vou dar espaço para dar experiência a quem está vindo. Então é um círculo, né? Então é um movimento rotativo. Eu vou fazer outras coisas, eu vou fazer fotografia, vou me ocupar de tantas outras, vou fazer o que eu mais gosto também. Porque eu só faço o que eu gosto, o que eu não gosto, não faço não. Mas também não faço o que eu não gosto, não. Eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que eu estou muito feliz. Eu não posso nem... Eu sou suspeito, porque, primeiro que a professora Neilda é minha prima, foi minha professora, é minha irmã, vamos dizer assim, que seria minha irmã mais velha. Eu tive uma irmã chamada Rita de Cássia. Eu só soube essa história porque ela me contou da minha irmã mais velha, que morreu, me parece, né? Foi um acidente que aconteceu, não foi isso? Foi. Com Rita de Cássia. E eu não tive a oportunidade de reconhecer. Então, eu sou o filho mais velho do tio dela, que é Nilton Batista. Eu quero mandar um beijo para você, meu pai, que está lá em Pilar. Eu tô querendo me emocionar, que eu não posso não. Né? E aos meus irmãos que estão lá em Pilar, e Neilda é madrinha da minha irmã mais velha por parte do outro casamento, né? Neguinha, e que chama de Neguinha, né? E dizer que eu fico muito feliz porque Neilda dá um contributo muito grande com a sua forma. Você vê que ela é uma intelectual com moral. Ela não é uma moralista intelectualizada, não. Ela tem um intelecto, mas traz emoção nas palavras, traz sentimento nas palavras. E eu disse agora há pouco, na hora dos comerciais, eu preciso falar com pessoas que tenham mais sentimentos e trazer, porque a imagem precisa estar carregada de sentimento. Aqui agora, nesse novo projeto Sinal Verde, ela que várias vezes já esteve com a gente na Hora da Verdade, lá na Independente. Todo ano do Dia dos Professores ela entrou no ar com toda a sua emoção e entrou em contato. E aí ela disse, como é o processo agora da TV? Ela viu aqui a produção, o trabalho, o que a gente faz aqui. Então eu quero agradecer pela sua presença aqui e dizer que esse espaço está aberto para quando a senhora quiser vir aqui. Em breve nós estaremos fazendo uma mesa redonda para discutirmos São Sebastião, e eu estava convidando ela aqui já, é a nossa primeira convidada para essa mesa redonda, de sentar, vamos chamar o padre, o pastor, um psicólogo, várias pessoas para a gente discutir São Sebastião sem a questão da politicagem. Aqui a gente vai falar de São Sebastião com outro viés, com outra linha. Obrigado, professora. Eu quero agradecer aos meus alunos, meus ex-alunos e os alunos de hoje, porque são os alunos que fazem os professores. Não são os professores que fazem os alunos, são os alunos que fazem os professores. E eu quero agradecer a todos eles o carinho, a determinação, até aqueles momentos que nos ensinam muito, momento que nos põe um empecilho para poder a gente continuar. Momento que nos tratam mal, mas que a gente aproveita para poder ensinar a ele a tratar-nos bem, tratando bem. Então, um beijo a todos e muito obrigada.
Ok, muito obrigado à professora Neilda Gonçalves Lima, eu tenho que dizer o nome todo, né? E agradecer também aos nossos telenautas que nos acompanharam nesta quinta-feira, né, dia 15 de outubro, com mais um programa Sinal Verde. Desejar um ótimo dia do professor, aos professores de São Sebastião, da Bahia, do Brasil e do mundo inteiro que nos acompanha pela infobahia.com.br. A senhora quer falar mais alguma coisa? E parabéns a todos nós professores. Valeu, professora. Muito obrigado. Então, fica com Deus, que a paz do Eterno permaneça no seu coração, na sua consciência. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um programa Sinal Verde pela sua infobahia.com.br. Em nome de Lene Presentes, Casa Santana Mix e cartão de desconto INFA do Instituto Médico Francisco de Assis. Tchau, tchau. Fique com Deus, gente.